Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que, olha, mudou completamente as regras do jogo na educação. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. É um livro que nos joga na cara uma pergunta essencial. A educação existe para quê? Para aprender ou para libertar o pensamento? Pois é, essa pergunta é a chave de tudo, sabe? Paulo Freire vai dizer que por trás de qualquer sala de aula, de qualquer método, existe uma decisão, uma escolha fundamental sobre qual o verdadeiro papel da educação. E é sobre o caminho que ele propõe que a gente vai conversar. Ok, para a gente entender a fundo a proposta do Freire, o primeiro passo é sacar como ele enxergava a sociedade. E para ele, a coisa era bem clara: o mundo está dividido. Freire vai argumentar que essa divisão não é por acaso, não. É uma estrutura de poder que cria um conflito constante e que, no fim das contas, acaba desumanizando todo o mundo envolvido. E aí, a educação entra bem no meio desse furacão. Ela se torna um verdadeiro campo de batalha. Ou ela serve para manter tudo como está, ou ela se torna ferramenta para desafiar essa estrutura. Então a gente tem esses dois caminhos bem claros. De um lado, é a educação como uma ferramenta de opressão que só reforça o poder, que mantém as coisas como estão e cria pessoas passivas. Do outro, a educação como prática da liberdade, que estimula o pensamento crítico, que incentiva a transformação, que empodera. E é nesse segundo caminho que o Freire vai apostar todas as fichas dele. Tá, mas qual é o grande problema do sistema de ensino tradicional, afinal? Bom, o Freire deu um nome para ele. Um nome, aliás, que é super visual, super impactante. Vamos ver qual é? Olha só que imagem forte. Educação bancária. A ideia é essa mesmo, de um banco. O professor é o dono do saber e ele deposita o conhecimento na cabeça do aluno. O aluno, por sua vez, é visto como um cofre vazio, um recipiente passivo que só está ali para receber e guardar. Nessa lógica, não tem espaço para criar, para questionar. É só receber e memorizar. E as consequências disso são bem sérias, né? Uma coisa vai levando a outra. Esse modelo sufoca o pensamento crítico, porque o que importa é decorar, não entender. Isso acaba criando pessoas mais submissas, que não questionam a realidade. É um ciclo vicioso, percebe? Um ciclo perfeito para manter tudo exatamente como está. Mas o brilhante do Freire é que ele não fica só apontando o problema, não. A grande sacada da obra dele é justamente apresentar uma saída. Uma alternativa que é ao mesmo tempo radical e, acima de tudo, profundamente humana. E essa frase dele aqui, nossa, ela resume tudo. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as condições para que o conhecimento seja produzido. Ou seja, o jogo muda completamente. O objetivo não é mais entregar respostas prontas, e sim criar um espaço seguro e estimulante onde as perguntas possam nascer e onde o conhecimento seja construído, junto. E essa alternativa tem nome: educação problematizadora. É o oposto direto da educação bancária. Aqui, o ponto de partida muda. Não é mais o conteúdo que o professor traz de casa, mas sim os problemas reais, as experiências de vida, a realidade concreta de quem está aprendendo. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Como se faz essa tal de educação problematizadora? A resposta, segundo Freire, está numa única palavra. Uma palavra que é simplesmente o coração de toda a filosofia dele: dialogicidade. E para Freire, diálogo é muito mais do que só uma conversa, sabe? É uma postura, um compromisso ético, político. É enxergar a outra pessoa como um igual, como alguém que também tem saberes, que também pode criar conhecimento, não importa quem seja. Isso é uma verdadeira revolução na relação entre quem ensina e quem aprende. E a transformação é quase que física, visual. A gente sai daquela sala de aula hierárquica, com o professor na frente e os alunos enfileirados, e vai para um círculo, uma relação horizontal. Professores e alunos aprendem juntos, o conhecimento não vem mais de cima para baixo, ele nasce ali no meio, da interação, da reflexão de todo mundo sobre o mundo. Mas atenção, o objetivo final do Freire não é só ter uma nova compreensão do mundo e ficar por isso mesmo. Não. O ponto central, o pulo do gato, é que esse novo jeito de enxergar a realidade precisa necessariamente levar à ação. E ele desenha um caminho bem claro para essa libertação. É um processo. Tudo começa com um diálogo, essa troca honesta sobre o mundo. Esse diálogo leva a um despertar, que é a conscientização. E uma vez que essa consciência crítica desperta, ela exige uma resposta, uma ação transformadora no mundo. E a essa união de reflexão e ação
Freire dá o nome de praxis. Vamos aprofundar um pouco nesse termo, conscientização. Não é só ficar ciente de algo, não. É muito mais profundo. É aquele momento clique, sabe? Aquele ahá, quando as peças se encaixam e a pessoa percebe as estruturas de poder que moldam a sua vida. E o mais importante, percebe que pode agir para mudar tudo isso. É o momento em que se deixa de ser um mero objeto da história para se tornar sujeito dela. E isso nos conecta diretamente com a praxis, porque para o Freire as duas coisas são inseparáveis. Se tem reflexão, mas não tem ação para mudar o mundo, isso é só conversa fiada, verbalismo, como ele dizia. Por outro lado, se tem ação sem reflexão crítica, isso é só ativismo, um fazer por fazer. A verdadeira transformação, a mudança real, só acontece quando as duas coisas andam de mãos dadas, juntas. O que se reflete, se age. O que se age, se reflete. Então, para a gente fechar, quais são os grandes recados de pedagogia do oprimido? Primeiro, educação nunca é um ato neutro. Ou ela liberta, ou ela oprime. Segundo, aprender de verdade é dialogar, é criar junto e não só receber informação passivamente. Terceiro, a consciência crítica, a tal da conscientização, tem que levar para a ação, para a praxis. E por fim, o grande objetivo disso tudo é a emancipação humana, é a busca por uma sociedade mais justa para todos. E para terminar mesmo, fica essa reflexão. As ideias do Freire, escritas lá nos anos 60, parecem que nunca foram tão atuais, né? Hoje, num mundo com um bombardeio infinito de informação, a grande pergunta é: o que a gente precisa fazer para transformar toda essa informação em compreensão de verdade? E mais, como transformar essa compreensão em mudança real, significativa? Talvez a resposta, como Freire nos mostrou, continue passando pelo diálogo, pela consciência crítica e, claro, pela ação.